Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Bem, o capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos, ele trata das questões ligadas ao fim dos tempos. Nós temos esse mesmo discurso, também chamado de sermão profético, em outras passagens dos evangelhos. E nós, na introdução aqui do capítulo 13, nós temos uma situação em que o Senhor, ele profetiza a queda do templo de Jerusalém, a sua destruição, que teria acontecido no ano 70 da era cristã. Isso fez com que alguns estudiosos pensassem que ele falava simbolicamente dessa destruição. Mas nós vemos aí, logo após o versículo 2, quando no finalzinho ele disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada, nós vemos que existe uma mudança de lugar. Eles estavam diante do templo de Jerusalém, que para aquela época era muito portentoso. Ele causava uma impressão muito forte nas pessoas que estavam diante daquele edifício. E foi isso que chamou a atenção dos discípulos. E eles disseram: Senhor, veja a glória desse templo, veja como ele é grandioso. Ao que Jesus respondeu que do templo não ficaria pedra sobre pedra. No versículo 3, nós vemos ele já num outro lugar. Ele está sentado no Monte das Oliveiras. Quando Pedro, Tiago e João e André lhe fizeram uma pergunta em particular: quando é que estas coisas iriam acontecer? Que sinal haveria antes delas se cumprirem? E ele passa então a falar agora de uma outra destruição. Ele passa a falar dos dias do fim deste mundo. Este sermão também é chamado sermão escatológico, porque tudo que trata do fim do mundo está ligado a esta ciência chamada escatologia. Tem um pessoal que só estuda estas questões. Tá bem? Então, a gente vai falar um pouco sobre os eventos que devem acontecer, que já estão acontecendo no mundo, e que sinaliza que nós, nos anos vindouros,
poderemos enfrentar aí essa fase de transformação desse mundo. O mundo vai deixar de existir no sistema que hoje ele existe, para que uma nova ordem ela venha a ser estabelecida. Mas antes desta nova ordem se estabelecer, haverá muita confusão, muitas manifestações e condutas bem distorcidas em relação a tudo aquilo que o Senhor ele nos ensinou todo este tempo pelos seus profetas. Tá bem? Então o Senhor ele diz assim para a gente ter vigilância e cuidado, porque haveria nesse tempo alguns que diriam ser o próprio Cristo e enganariam as pessoas com sinais. O que quer dizer que nem sempre na igreja, quando se manifestam sinais, isso significa que aquela igreja está sob a tutela de Jesus, porque os espíritos malignos também fariam sinais, conforme Jesus disse, e sinais tão evidentes que eles enganariam até os escolhidos, se o Senhor não intercedesse. Tá bem? Então, é um tempo de manifestação de espíritos na igreja, e nem sempre de espíritos de Deus. Então, nós temos, sempre que houver sinais com aparência de milagres, convém a gente ver direitinho se aquilo é ou não de Deus, porque muitos serão enganados. Não basta dizer apenas, eu sou Cristo. Também os sinais que dizem ser feitos em nome de Cristo, e que não são sinais verdadeiros, precisam ser descobertos por nós. Hoje nós temos muitas manifestações nas igrejas, que as pessoas, por desconhecerem o invisível, elas pensam que estão sob a tutela do Espírito Santo. E nós vemos que em algumas igrejas pentecostais, há até uma prática bem primária de espiritismo. As pessoas ficam possuídas de espíritos brincalhões, que ficam rindo durante horas, as pessoas caem para o chão, choram, têm crises de todo tipo e pensam que isso é Espírito Santo. Como elas não têm conhecimento, e elas ficam mesmo possuídas, e daí acham que aquilo, porque estão numa igreja, com o nome de igreja pentecostal, dizem que aquilo é manifestação. Isso também é engano. O Espírito do Senhor, o Espírito que vem de Deus, ele não derruba as pessoas no chão. Todo espírito que derruba as pessoas, ou toda pessoa que cai possuída de espírito, não está assistida, envolvida num espírito bom. Está envolvida com o espírito maligno. Isso com toda a certeza. Tá bem? Nós precisamos ter vigilância para que a gente também não seja enganado com essas manifestações. Existem vídeos hoje na internet mostrando pastores que derrubam multidões, e aqui no Brasil alguns já andam com essas práticas, e as pessoas caem, não sabem por qual poder, mas com certeza não é pelo poder de Deus, tá bem? Não vamos nos deixar enganar. O Espírito Santo é manso, é tranquilo, é maravilhoso, a sua bênção é serena como uma brisa, nos alegra profundamente, sabemos que é de Deus. Essas manifestações grosseiras não podem ser creditadas ao Espírito do Senhor. Tá bem? Então, cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas. Isso existe nos nossos dias em quantidade. Estou falando dentro das igrejas, não estamos falando lá fora, tá bem? Dentro das igrejas é o que nós estamos alertando. Alguma colocação ou pergunta sobre esse assunto, o tema? Sobre o tema dos falsos cristos, dos falsos profetas? Podemos seguir. A partir do versículo 7, Jesus ele fala aqui das manifestações das guerras, que seria aquele cavalo vermelho do Apocalipse, né?
que simbolizam as guerras e as destruições que desde Jesus até os nossos dias têm se manifestado no mundo com a morte de milhões e milhões de pessoas. As guerras, elas fazem parte da desgraça dessa humanidade. E Jesus, ele aqui fala, o que ele está dizendo aqui é sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre as guerras e revoluções que na história do mundo têm provocado a morte de milhares e milhões de pessoas. Então, haverá guerras, haverá rumores de guerras. Versículo 7. Não vos perturbeis. Então, nós não precisamos assim nos atormentar, ficar preocupados com o futuro, porque o Senhor ele está cuidando de tudo. Né? Todas as coisas que se passam no mundo, elas acontecem sob a permissão de Deus. Amém? Haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes, tribulações. Estas coisas são apenas o princípio das dores. Então, nós vamos ter um tempo no mundo chamado tempo das dores, que é o tempo que antecede a grande tribulação. Aquele período de 3 anos e meio que o mundo vai negar a Deus em todos os sentidos. Esse período, ele foi referenciado pelo João Evangelista no seu Apocalipse e pelo profeta Daniel no seu livro, quando ele esteve na antiga Babilônia. Então nós vamos ter um período de 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias, onde o mundo viverá de uma forma bastante complicada para nós que somos crentes. Mergulhado o mundo numa escuridão espiritual, que deve durar esses 42 meses. O Senhor disse que esses sinais, eles são apenas o princípio desse tempo de dores. E nós acreditamos que nós estamos nesse tempo agora, né, que antecede o período do fim. Tá bem? Não entramos ainda nos 3 anos e meio, mas tudo indica que nós estamos nos aproximando desse tempo. Talvez mais alguns anos, não se sabe com certeza, mas não deve demorar muito, pela manifestação do inimigo, né? Pela manifestação que a gente está vendo nos lugares. A apostasia, ela vai tomando conta, né, da humanidade. Aqui no Brasil, vem chegando com toda a sua força nos meios de comunicação, nos meios políticos, artísticos e nos meios legais, né? Existem leis que estão sendo constituídas para premiar aquilo que Deus não aprova. Então, o momento é bastante delicado para nós. A partir do versículo 9, o Senhor fala acerca de perseguições que poderão acontecer às suas testemunhas. E disse que essas testemunhas, algumas delas, seriam açoitadas e apresentadas perante presidentes e reis para servir de testemunho ao Senhor. E alguns, até segundo o profeta Daniel, iriam perder as suas vidas por causa desse tempo difícil. Nós não sabemos até que ponto este quadro aqui de perseguições vai atingir a igreja, mas nós achamos que sim, a igreja deve ser sufocada, né, por este ambiente que vai se formando aos poucos no mundo. Ou a igreja vai ser envolvida pelo espírito do mundo,
e aqueles que resistirem a isso, com certeza serão colocados à margem da vida e das coisas. Então, haverá um tempo meio estranho, meio esquisito para a igreja. Convém que nós estejamos preparados, né, para tempos trabalhosos. Amém? O versículo 10, ele diz que importa que o evangelho seja anunciado entre todas as nações. Eu creio que isso ainda não aconteceu, mas está em vias de acontecer. O evangelho deve ser anunciado a todas as gentes, logo no período dessas profundas mudanças, no tempo que antecede esse período, o evangelho vai ser anunciado, de maneira que o povo, as pessoas possam escolher, ter uma última chance, né, uma derradeira oportunidade de saber para onde é que elas vão querer ir, ou ficar do lado do Senhor, ou ser arrastada aí com este mundo que vai à perdição. Tá bem? O versículo 11, a palavra diz que quando nos entregarem ou nos conduzirem até as autoridades, que nós não estejamos de antemão preocupados com as coisas que nós vamos dizer, nem premediteis, mas aquilo que for dado naquela hora, isso falai. Versículo 11. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Amém? A igreja, cada dia, ela se torna mais Espírito e poder de Deus do que doutrina. Há situações que nós queremos convencer as pessoas pela explicação. E não é pela explicação que nós vamos conseguir ganhar almas para Deus, mas é pelo poder de Deus. E para o poder de Deus se manifestar em nós, nós temos que estar em comunhão com Deus, não é? Não dá para viver uma vida envolto no pecado e achando que, porque fazemos parte de uma igreja, nós já temos o Espírito Santo. Ou nós nos envolvemos com Deus para valer, de verdade, e nós vamos ter esse poder de convencer as pessoas pela nossa exortação, pela nossa influência, pela nossa presença, pela nossa intercessão, ou nós não vamos convencer ninguém de coisa alguma. Nesses dias é mais o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Os irmãos percebem? Estão entendendo como a nossa responsabilidade é grande de servirmos a Deus? Como é que está a nossa vida? Será que estamos em harmonia com Deus? Estamos fazendo aquilo que Deus nos pede? Para que Ele possa mesmo manifestar esse poder em nós, esse testemunho em nós, será que nós estamos fazendo isso? Comentários? Pastor? Pois não? Sim, sim. Pastor, embora exista essa semente do Evangelho em muitos lugares, em quase todos os países, ainda ele precisa ser anunciado. Eu acredito que Deus criará as condições favoráveis para que todos tenham acesso ao Evangelho da salvação. Eu penso que nós não precisamos nos preocupar muito com isso, porque Deus o fará. Em Apocalipse há uma passagem que fala de anjos que
saem por toda a terra anunciando o evangelho a todas as gentes. Talvez essas coisas possam acontecer naquele período intermediário entre os 1260 dias e o derradeiro fim. Nós temos ali um período de alguns meses em que, pelos eventos que vêm sobre o mundo, talvez o povo queira ouvir o evangelho, porque não vai ter mais nada. Quando chegar esse tempo, a infraestrutura da sociedade, do mundo inteiro, já vai ter sido destruída. E haverá uma escuridão no mundo, uma coisa muito triste. E eu creio que todos vão querer saber do evangelho correndo, porque não haverá mais estruturas nesse mundo. Toda essa ilusão será quebrada por eventos bastante catastróficos, né? Eu acredito que sim. Pois não, Sidney? O que é importante a gente considerar, Sidney, é que os eventos ligados ao Apocalipse e ao fim do mundo, eles são tão grandiosos, né, que a gente não pode prever com precisão as coisas que vão acontecer. E esta anunciação pode acontecer antes, pode acontecer durante o período, pode acontecer no finzinho, nos meses que antecedem o derradeiro golpe do Senhor. E pode acontecer nesses 3 períodos também. A gente não pode afirmar que vai ser só um determinado período. Nós estamos falando do finzinho porque, enquanto a ilusão estiver no mundo, as pessoas são propensas a não querer saber de Deus. Eles não têm interesse por Deus. Hoje a gente vive num tempo em que as pessoas têm uma vida confortável. Por que elas vão se interessar por Deus? Quem vai chegar para essas pessoas e dizer que não tem vida lá? Que as coisas que elas acreditam não são verdade? Elas não aceitariam. O evangelho, ele, se for pregado de verdade, ele acaba com a ilusão do homem. Infelizmente, nós temos que ter até cuidado na pregação na igreja, para não escandalizar os irmãos. Não digo os que vêm, mas irmãos que trazem os seus parentes, pessoas que ainda não têm conhecimento da palavra. Tem certas coisas que a gente não pode nem comentar. Eles ficam escandalizados. Nós não podemos dizer que não tem futuro, concorda? Se nós afirmarmos isso, eles vão dizer que nós somos loucos. Mas a palavra diz que não tem futuro, que vai haver uma grande crise na humanidade. Então, a igreja tem que estar ciente disso, vivendo como se não fosse acontecer, mas sabendo que está previsto. Então, vigiemos, porque a palavra diz para estarmos atentos. O futuro é Cristo. Não tem jeito. O mundo vai se desfazer. E uma nova humanidade será construída. Essas teorias loucas que nós temos no meio evangélico, que pregam a destruição do mundo, elas não têm base na Escritura Sagrada. São teorias que foram formuladas por teólogos que defendem ideias que não têm a autorização da Escritura como um todo. Se alguma coisa contraria os ensinamentos da Escritura, não pode ser verdadeiro. E há várias passagens dizendo que o mundo vai continuar existindo sob uma outra ótica, um outro ponto de vista, né? Não mais no domínio dessa situação que hoje nós vivemos. Tá bem? Pois não, Sidney? Como eu disse para você, irmão, os eventos são tão complexos e de uma magnitude tão expressiva que a gente não sabe dos detalhes. Eu sei que no momento certo o Senhor vai revelar ao seu povo as coisas que vão acontecer. Haverá muita ilusão, pessoas perdidas que não vão se despertar para a verdade nem com o fogo descendo do céu sobre a sua cabeça.
tamanha é a ilusão que eles vivem, e o domínio que eles estão atualmente. Isso já existe nos nossos dias. Nós estamos dando uma olhada no aspecto histórico da humanidade. Pode-se dizer que no mundo, onde existe algum sinal de espiritualidade de Deus, e de amor, de misericórdia e de civilização, é onde houve influência do judaísmo e do cristianismo. É só esse sinal, não tem outro. Qualquer outra doutrina e civilização não tem nada a ver com o que vai permanecer. O mundo é um mundo bastante atrasado. E aonde está o judaísmo e o cristianismo já vai sendo destruído também, né, pelo sistema chamado apostasia, que nós estamos vendo formar no mundo, onde os valores são invertidos, os conceitos são distorcidos. É o que se vê atualmente acontecendo. Esses males, eles não são criados agora. Nós estamos vendo várias situações acontecendo no Brasil que já estão estabelecidas na Europa e nos Estados Unidos há bastante tempo. A apostasia já se formou por lá, né? E agora esparrama aqui pelas Américas, afastando os princípios da religião, cada vez mais afastando e deixando o homem viver aquilo que ele acha que é certo fazer. Isso aí é um grande trunfo hoje da humanidade, essa conquista do homem viver como ele acha que tem que viver. Isso sem levar em consideração Deus. Uma vida sem Deus é uma vida de apostasia. É o que está acontecendo. Então, onde nós temos a civilização ocidental, ela foi construída em cima dos pilares do judaísmo, cristianismo. É que o cristianismo nasceu do judaísmo. É uma raiz só. O resto do mundo é tudo atrasado. Tem desenvolvimento tecnológico só. Pode pegar a China, Japão, as ilhas Taiwan, Rússia. É um atraso sem fim. Eu falo espiritualmente. É bastante atrasado. Então, civilização em termos espirituais nós temos só no mundo ocidental, que vai sendo destruída rapidamente. Alex, as 144 mil testemunhas, o senhor quer entrar no Apocalipse também. Não basta o sermão profético do Senhor. Os cavaleiros do Apocalipse. Estas 144 mil testemunhas de Cristo, nós cremos que são as lideranças que devem estar à frente desse testemunho em todo o planeta. Creio que a perseguição vai estar mais sobre esses homens. Eu acho que serão levantados no momento certo, nas igrejas e fora dela, porque Deus tem os seus servos em muitos lugares. Acredito que isso deve acontecer já nos próximos anos. Nós devemos ver nascer um novo movimento de testemunho acerca das coisas que devem acontecer em breve no mundo. Nós devemos ver isso. Isso está além das igrejas, das denominações. O movimento do Apocalipse, testemunhos, essas coisas todas estão além das igrejas. As igrejas, elas são instituições mais humanas do que divinas. Elas seguem aí fazendo o papel que Deus deu para que elas fizessem. Estão trabalhando, as denominações, fazendo cada qual segundo o seu ponto de vista e entendimento. Mas quando o Senhor vier, as coisas todas serão colocadas no devido lugar. Tá bem? Quem vai sofrer perseguição a gente não sabe. Mas a igreja de Cristo deve ser perseguida no fim do mundo. Ela não vai subir para o céu, como disseram. A doutrina do arrebatamento é uma doutrina sem fundamentação nos profetas. Não tem fundamentação. Nasceu nos Estados Unidos e, como tudo que nasce lá, vem para cá com grande força. Dos Estados Unidos só não vem o que é bom, mas tudo que é ruim vem rapidinho para cá, não é? Ainda hoje falava com a minha esposa, nós estivemos nos Estados Unidos há uns 10 anos atrás, o pastor esteve comigo, não foi, pastor? E nós vimos lá muitas coisas loucas, que hoje estão aqui no Brasil. E o Espírito vem de lá para cá.
Então, essa doutrina do arrebatamento, ela nasceu nos Estados Unidos e foi trazida aqui para o Brasil por missionários evangélicos, por missionários americanos. Eles plantaram isso aí no povo, no coração do nosso simples povo. É um povo sem formação teológica, é um povo sem conhecimento bíblico. Então, eles acreditam em tudo aquilo que essas pessoas falam. Mas não tem fundamentação na Escritura como um todo. Os profetas não falam nada de arrebatamento. Tá bem? Então, a igreja deve se preparar para sofrer. A igreja deve se preparar para atravessar tempos trabalhosos. A gente vai ter que aprender a conviver com coisa errada. E vai ter coisa errada na rua de todo tipo. Se você não conseguir conviver com isso, você vai ter que sair correndo da cidade. Né? Não participar das coisas erradas, mas saber que isso vai estar ali fora, esperando a gente, não é? A gente tem que ter paciência, administrar os problemas decorrentes dessas mudanças. Pode acontecer até na nossa própria família, com filhos, marido, esposa, e situações que podem vir a acontecer por causa dessas mudanças. Todos nós temos que estar preparados para o que vier. Estamos com Jesus, Jesus vai nos dar vitória sobre essas coisas. Amém? É importante a gente ressaltar que, examinando os livros que foram escritos acerca do Apocalipse, a gente vê que não há ainda um livro, alguém que explicou direitinho a profecia. Eu acho que essas explicações caberão a algum enviado de Deus que vai fazer um trabalho ainda de esclarecimento. O que tem por aí explica umas coisas, não explica outras. Então, eu acho que a gente deve aguardar no Senhor, em algumas coisas que nós entendemos, que nós venhamos usar para a nossa vigilância. Amém? Vamos fazer uma leitura aqui a partir do versículo 11. Pois vos conduzirem, vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o Senhor está falando aí de uma situação bastante dolorosa para nós, né? Para a igreja, de perseguições, de revoltas dentro de casa, de filhos se revoltando contra os pais. Nós temos que orar muito pelos nossos filhos, mas muito mesmo, para que o Senhor tenha compaixão e nos ajude a preservar as nossas crianças, que estão sendo envolvidas aí fora pelo mundo louco que está se estabelecendo. Tá bem? A meninada na escola, universidades, isso é um foco de perturbação espiritual intenso, aonde os jovens aprendem coisas boas, mas aprendem muitas coisas que são contra o Senhor. Tá bem? Quando virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno.
porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, o Senhor abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito todas as coisas. Amém? Então, haverá uma aflição muito grande. Jesus está falando de uma guerra atômica, lá na região da Judéia. Nós sabemos pela Escritura, ao estudarmos o Apocalipse, nos eventos que devem acontecer no fim do mundo, percebe-se que todas as coisas se passam ali naquela região de Israel. Israel, Irã, Iraque, aqueles países que eram a antiga Babilônia. Tudo que está em volta de Israel está envolvido nesse processo de transformação. Então, Jesus está falando de uma guerra aqui muito séria, que vai trazer uma grande aflição para toda a humanidade. Uma aflição tal que nunca houve nem mais haverá. Amém? Perguntas? Irmão Alex. Pois é. Pois então. Falta a gente perguntar para o pessoal que é catastrófico, que vai destruir tudo. Os legalistas que gostam de destruir tudo, o pessoal da condenação. Eles querem que Deus destrua o mundo para começar um mundo zero. Como se o mundo fosse facinho de fazer, né? Pois não, pastor? Sim, eu acho que a igreja cristã, ela não deve acreditar nessas teorias que não é da igreja cristã. Porque essas igrejas pentecostais, elas não são cristãs. Igrejas pentecostais não são cristãs. Em geral, elas se orientam pela Bíblia de uma maneira irreal, sem lógica, aleatória. O sujeito pega uma passagem qualquer da Bíblia lá e sai falando doutrinas. Não é assim, não. Você não pode usar a Bíblia de maneira inadequada, como eles fazem, de maneira irresponsável. A Bíblia é usada de uma maneira irresponsável por muita gente. Não queremos dizer que não tem o direito de fazer. Quer fazer, faz. Os crentes que quiserem dar ouvidos a essa gente, dê paciência. Mas eles não são cristãos, infelizmente. A igreja cristã é a igreja católica e a igreja protestante reformada. Essa é a igreja cristã. Daí apareceram as igrejas pentecostais a partir de 1800 e alguma coisa. Depois nos Estados Unidos a partir de 1900 e alguma coisa. As vertentes dessas igrejas pentecostais, elas não são as mesmas da igreja reformada. Eles falam que não, que é assim, que é o mesmo Espírito, mas eles trazem muitas coisas do Velho Testamento para as práticas nas igrejas. Isso mostra que eles não compreenderam ainda Cristo. Por isso são condenatórios, acreditam em inferno eterno e tantas outras coisas mais. Não acredita que existe vida além do mundo. Quem crê em Jesus tem que ficar dormindo até o dia do juízo. Essas doutrinas não são doutrinas do cristianismo. Podem ser outras doutrinas tiradas da Escritura, como foram tiradas. Não estamos dizendo que eles não têm direito de fazer. As pessoas podem fazer o que quiser. Só que tem um detalhe: você é responsável pelo que você faz. Se você ensinar uma doutrina falsa para uma alma, e ela for para as regiões escuras,
você será responsável. E é o que nós vemos no Apocalipse, Jesus não está muito satisfeito com as igrejas, não. Já deu uma olhadinha nas 7 cartas? Ele escreveu para as igrejas dos nossos dias. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não precisamos de outra orientação. Essa é a razão pela qual nós vamos falar sobre a igreja de Paulo, no evento que vai acontecer em abril. É preciso reforçar o entendimento das pessoas sobre o que é o cristianismo. O cristianismo não nasceu com Jesus, nasceu com Paulo. Paulo é que criou a doutrina cristã, irmãos, interpretando os ensinos de Jesus. Ele é o pai da igreja cristã. Pode-se dispensar o pacto antigo, todinho. Pode-se dispensar Levítico, pode-se dispensar Deuteronômio, que é o pacto que Deus fez com Moisés no Sinai. É dispensável. Mas eles não entendem isso. Para eles, tudo é a palavra de Deus, a Bíblia inteira. E aí nascem essas igrejas. Quem não se apegar a Cristo e a Jesus para valer, eu quero ver enfrentar esse tempo. Porque vão começar a acontecer manifestações estranhas na igreja pentecostal. O fim do mundo se caracteriza por manifestações estranhas. E nos centros espíritas, e nos terreiros de Umbanda, vão acontecer coisas estranhas por lá que as pessoas não vão controlar. Porque as suas comunidades, igrejas e seitas não se fundamentavam em Jesus. Jesus é o único que contém o inimigo. É o único que fecha a porta para o inimigo entrar. Se você não tiver Jesus como teu Salvador, e ficar atrás de outras coisas, você está perdido. Tem gente que dá tanto valor ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo, sim, mas o Espírito Santo não existe sem Jesus. É Ele que concede o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a vontade de Jesus. Se você não tiver um laço forte com Cristo, você não vai conseguir resistir ao maligno. A igreja que não tiver com Jesus no coração, não importa a denominação, é Cristo. É Cristo no coração. Quem vai cobrir a igreja é Jesus. Ele que venceu a morte, ele que venceu o inferno, venceu o diabo, gente. É o que está sentado no cavalo branco lá do Apocalipse. Saiu para lutar e para vencer. Agora nós vamos dar ouvido a outro espírito. Tem gente que não gosta de falar de Jesus na igreja, por quê? Porque Jesus contraria os interesses do homem. Jesus não fala de dinheiro. Jesus manda você repartir o que você tem com os outros. Jesus fala para você dar o que você tem para o teu irmão. Jesus fala para você oferecer um lado da cara enquanto o sujeito bate na outra. Jesus fala que se você for derrotado, você é vitorioso. Quem que quer saber de uma doutrina dessa? Fala para mim. Que você deve sofrer injustiça calado. Jesus ensina você a suportar as injustiças do mundo, sabendo que a justiça vem de Deus. Isso não é uma doutrina que agrada os homens. Por isso as igrejas cristãs verdadeiras, elas ficam sempre vazias, com pouca gente. Por quê? Porque Jesus é para poucos. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Não tem uma passagem que Jesus fala duramente aos fariseus, que eram os religiosos da época, e faz um discurso dizendo que eles eram semelhantes aos túmulos, que por fora eles eram bonitos, né? Mas por dentro eles eram podres, estavam cheios de ossos de imundície. O Senhor era muito duro nos seus discursos e as pessoas ficavam com medo. Saíram todos. Aí Pedro disse: Senhor, mas o discurso foi muito duro.
Aí Jesus disse assim: vocês não querem ir embora também? Aí Pedro diz: mas para onde é que nós vamos? Então, por mais dura que seja a palavra do Senhor, nós temos que ficar com o Senhor. Nós vamos para que lugar? Pedro disse para ele: tu tens a vida eterna. Para onde é que nós vamos? Onde nós vamos nos esconder, irmãos? Só Jesus é o Senhor. A igreja hoje, a igreja precisa mudar a sua maneira de ser. Os pastores precisam pregar o evangelho da salvação gratuita para as pessoas. A igreja evangélica precisa ser empobrecida no seu interesse de arrecadar fundos. Empobrecida. Os pastores que quiserem salvar as suas igrejas, tornem-se pobres. Deixe de pedir dízimos ao seu povo. Faça da igreja uma comunidade onde vocês repartam o que vocês têm uns com os outros nas suas necessidades. É isso que é a igreja, que vai testemunhar a presença de Cristo dentro da igreja. Façam isso enquanto é tempo, irmãos. Enquanto é tempo, porque o destruidor vai vir sobre o mundo. Ele vai destruir todas as coisas. Todas as coisas. E se nós estivermos pregando falsas doutrinas, nós seremos envergonhados perante o mundo. Leia cuidadosamente esse capítulo aqui. Cuidadosamente, para ver se nós não vamos ter que lavar a nossa roupagem no sangue de Jesus. Nós não vamos entrar no reino de Deus sem sofrimento, preste atenção. Não vamos entrar como testemunhas do Senhor sem lavar a nossa roupa no seu sangue. Isso foi assim em todos os tempos. Por que seria diferente agora para a igreja? Ah, chegou a dificuldade, vamos para o espaço, na boa. E o que nós fizemos para ir voando para os céus? O que você fez para o evangelho da salvação? Fala para mim. Você anunciou para quantas pessoas o evangelho? Quantas pessoas você trouxe na igreja para ser salvas? É diferente você trazer uma pessoa para ser salva na igreja do que você trazer ela para arrumar a vida financeira dela, entendeu? Para Cristo é até importante que você seja pobre. Que os teus sonhos de ganhar dinheiro e ser rico não dê certo. Para Cristo. Para o Cristo do Evangelho. Percebe a doutrina do Senhor? O poder que tem essa doutrina para a salvação da alma. Nós temos que levar as pessoas na igreja para elas serem salvas e terem os seus pecados perdoados. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E você tem que se fazer digno do sangue que foi derramado na cruz, para que ele possa te cobrir no tempo da tentação. Se você não tiver Jesus para te cobrir no tempo da tentação, você será destruído. É o que está escrito aqui, está escrito no Apocalipse, nos profetas. Quem viver, verá. E quem morrer também. Haverá novos céus e uma nova terra. Amém. Vamos terminar a leitura aqui, irmãos. Olha, nós vamos parar no versículo 23, nosso tempo já está esgotado. Veja se ficou alguma dúvida aí no que nós falamos até agora, para os derradeiros comentários, e nós vamos dar sequência no próximo estudo, no versículo 24, aí sobre alguns detalhes que são bastante apocalípticos, e a gente precisa de um tempo para poder fazer o comentário, tá bem? Perguntas mais, acréscimos, irmã? É o que eu disse no começo, a igreja hoje está mais pelo poder do Espírito do que pela doutrina. Embora a gente estude a doutrina, isso faça parte da nossa vida diária na igreja, mas está mais para o Espírito. Se vamos falar, não adianta nós ficarmos vendo o que vamos falar. Ele vai pôr na nossa boca o que tiver de ser dito na igreja. Tem pessoas que têm essa ansiedade de receber revelações, mas é na hora certa que Deus se revela e revela as coisas que Ele quer que sejam ditas. Ele tem a hora dele, e nós temos que saber aguardar. A igreja é o poder de Deus para a salvação gratuita daquele que crê.
Tá bem? Isso é o evangelho que nós temos de anunciar. Mais algum comentário, irmão Sidney? O senhor quer saber que sinais que os homens de Deus vão fazer tendo o poder de Deus. A palavra, embora seja sempre muito forte na sua forma de expressar, ela diz assim que nesses dias o povo de Deus também fará grandes sinais. Fará chover, fará parar de chover e coisas dessa natureza. E eu creio que os sinais serão como nunca aconteceu no mundo. Sim, os sinais do povo de Deus vai sobrepor os sinais dos falsos profetas. E muita gente vão se ajuntar em torno do povo de Deus, dizendo, é isso mesmo e tudo mais, né? O profeta Daniel fala assim que eles serão lisonjeados pelas pessoas nessa época por causa dos sinais, né, que eles vão fazer. Então o povo vai se juntar também em torno das testemunhas para se beneficiar da salvação, né? Eu creio que vai ser um tempo de muitas conquistas e de muitos sinais e eventos interessantes. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Mas as mudanças serão muito grandes, assim, intensas. Vai se desfazer o sistema que está hoje no mundo para se estabelecer uma nova ordem, um novo sistema. E no Ocidente é um sistema só. Depois que teve a globalização, isso piorou bastante. E o desenvolvimento da tecnologia também facilitou que o espírito esparramasse por todo o planeta. Hoje, o sistema que tem no Brasil, ele tenta ser mais ou menos o que é os Estados Unidos, o que é a Europa. Nós quase não temos uma identidade. Somos muito influenciados por tudo que se faz nos Estados Unidos. Dali vem uma doutrina, um espírito que vai contaminando as pessoas, né? Tudo, o nome das pessoas, a forma como as pessoas vestem, os seus costumes, a sua música. Nós escutamos mais música americana do que música brasileira. Nós não sabemos o que eles estão dizendo, mas a gente escuta. Nem se sabe que estão dizendo alguma coisa que serve, mas a gente escuta. Porque nós associamos as coisas, os eventos da nossa vida, às músicas que nós ouvimos em determinada época. E a gente passa a lembrar dessas coisas. E isso faz com que a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração esteja em sintonia com aquele espírito que tem lá. Por isso nós somos propensos a viver conforme vivem os americanos. E aceitar a sua doutrina, as coisas que eles dizem que são certas e boas para nós. A gente vai admitindo e assimilando isso. Isso é uma contaminação. E não dá para resistir. Vem pelos filmes, vem pelas telenovelas, vem pelas músicas. É muito forte o poder de domínio deste sistema. Tá bem? Que Deus nos livre de tudo isso. Amém.